Fala galera, Marcelo do blog Criar e Design, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. E gente, assim, não sei se vocês viram o post, a arte que na verdade eu coloquei na página do Facebook, falando que hoje o tutorial seria sobre como produzir imagens de qualidade. Porém, na verdade, eu vou apresentar para vocês conceitos importantíssimos para se produzir imagens de qualidade, tá? Porque o que acontece, gente? Eu tenho percebido já há muito tempo, quando eu recebo um folder de uma pizzaria ou um panfleto no sinal de trânsito, alguma coisa assim, sempre que eu pego para olhar, eu vejo às vezes imagens muito mal produzidas. E às vezes a pessoa que produziu aquele tipo de imagem, ela simplesmente aprendeu como abrir uma imagem no Photoshop e aí fazer lá o que ela precisa fazer, tal, salvar e beleza. Porém, existem muitas coisas que nós precisamos considerar quando formos criar uma imagem, tá? Então, o quesito dimensão e resolução, quantos pixels, entender também um pouquinho sobre imagem bitmap e imagem vetorial, que muitas pessoas não sabem a diferença, tá? E eu vou começar então aqui no Illustrator com um exemplo muito simples, e a partir desse exemplo eu vou mostrar também como configurar imagens, como começar a trabalhar no Photoshop, porque não é simplesmente você pegar, abrir uma imagem e já começar a editar essa imagem. É sempre interessante ter informações sobre essa imagem, qual a resolução da minha imagem, qual é o tamanho da minha imagem, se eu for mandar para impressão, ela vai ficar legal, não vai, questão de cores e muitas coisas. Então, assim, esse tutorial, essa aula, provavelmente ela vai ficar extensa. Mas eu acho que é muito importante, e por meio desse conhecimento você vai começar a produzir imagens com uma qualidade diferenciada, sem dúvida alguma, tá? Então vamos olhar para essas duas imagens que eu tenho aqui. Criar e Design, um balãozinho e tal. As duas imagens, elas são idênticas. Porém, existe uma diferença gigantesca entre as duas imagens, que é o que? Do meu lado esquerdo eu tenho uma imagem vetorial. Então, quando nós falamos de vetor, eu não sei quantos de vocês já ouviram falar em imagens vetoriais, ou se vocês já ouviram alguém falar assim, o Illustrator e o Corel são softwares vetoriais. E o Photoshop é um software para trabalhar com imagens raster ou imagens bitmap. Eu não sei quantos de vocês já ouviram esse tipo de expressão. E eu vou explicar então para vocês. Quando eu falo de uma imagem vetorial, e aí nós lembramos um pouquinho quando nós estudávamos matemática e tal, que falava dos vetores, então gráfico e tal, essa coisa. E de fato a imagem vetorial ela tem uma relação totalmente, uma relação grande com a matemática, porque ela é uma imagem com algoritmos matemáticos. Então ela é composta apenas por dois pontos, praticamente, e então quando você trabalha com imagem vetorial, você pode fazer o quê? Você pode
escalonar, você pode redimensionar essa imagem para o tamanho que você quiser, que ela não perde resolução, né? Já a imagem bitmap, ela é composta por um mapa de pontos, tá? Então, ela é composta por pixels, né? Então, são pontos que formam a imagem. E aí, o que, que acontece? Esses pontos, quando você amplia muito a tua imagem, esses pontinhos, esses milhares de pontos, eles se distanciam quando você amplia uma imagem. E aí, o que, que acontece? Você perde qualidade, coisa que não acontece com a imagem vetorial, que é composta por cálculos matemáticos, ok? Então, é isso que eu vou mostrar aqui nessas duas imagens, gente. Primeiro, eu vou focar nessa minha imagem do lado direito, que é uma imagem bitmap. Vou até escrever aqui em cima, ó. Bit. Opa! Tá com uma fonte aqui não tão interessante. Vou colocar uma fonte básica, tá? Ponto. A ABC Print é legal. Então, bitmap. Ok. E a do outro lado é uma imagem vetorial. Tá? Beleza, vamos então ver a diferença. Com a tecla Ctrl mais o sinal matemático mais Ctrl mais, eu vou ampliar a minha imagem, tá? O zoom aqui da minha imagem. E olha só o que acontece. Ó, o zoom aqui está em, uau, 3200. Olha só, tá vendo? Aqui ele aparece, né, uns quadradinhos e tal, mas esses daqui são os pixels que formam essa imagem. Então essa imagem ela é formada por milhares de pixels. Tá vendo aqui? Quando a gente costuma falar, né, a imagem ficou pixelada, ou seja, né, você aumentou os pixels, se distanciaram, né, foram distorcidos e ocorreu a né, a imagem ficou pixelizada. É mais fácil, senão eu vou me embananar aqui, né? Então, beleza. Ali a aresta da imagem, ela fica ok, porque não existe nenhum tipo de transição, né? Mas aqui, então, a gente consegue ver claramente os pixels. Agora, olha o que interessante se eu vir para a minha imagem vetorial e aumentar. Olha o que, que acontece. Ó, cheguei no máximo de zoom, 6.400. Olha o que, que aconteceu. Absolutamente nada, né? Ela aumentou aqui e ficou perfeitinha. Ó, inclusive dá para ver até, ó, isso daqui é alguma falha da própria tipografia, né? Mas tá vendo só? Porque, inclusive, gente, é importante dizer, a fonte, tá? Quando você digita, por exemplo, um texto no Word, né? Quando você digita, você produz, você começa a escrever, a fonte, ela é um objeto vetorial, tá? A não ser que você rasterize, ou seja, você pega essa imagem vetorial, né? E você converte ela ou para JPG, algum formato tal bitmap, que ela pega e acaba transformando essa imagem vetorial em pixels, tá? Que é o que muita gente faz quando trabalha, por exemplo, no Illustrator. Você produz uma imagem vetorial e aí depois você salva, por exemplo, em JPG. Quando você salva em JPG, você pegou a tua imagem vetorial e transformou para uma imagem composta por pixels.
ok? Então é isso, gente. Entendido essa questão, então, por exemplo, tudo que eu trabalhar de forma vetorial, ou seja, eu vou criar aqui um quadrado, né, no Illustrator, e aí eu vou colocar uma bolinha amarela aqui em cima, né, vou selecionar, mudar a cor, beleza, pronto, coloquei aqui uma bolinha em cima. Isso aqui, essas formas, são ferramentas, né, vetoriais. Então, o que eu estou produzindo aqui é uma ferramenta vetorial, tá vendo? Ela não fica com nenhuma distorção, nenhuma pixelização, ok? Então, gente, essa é a diferença de compor uma imagem, por exemplo, no Illustrator e no Corel, e depois aliás, e compor uma imagem no Photoshop, tá bom? Beleza, entendido isso, sempre que você quiser produzir uma imagem vetorial, né, trabalhando nesses softwares, você vai ter essa diferença. Por exemplo, eu quero fazer um banner enorme para colocar num prédio. Não tem problema, você não precisa fazer a imagem do tamanho do prédio. Você pode fazer ela pequenininha aqui, mandou para a gráfica, quando mandar para a gráfica, na hora de imprimir, né? E isso vai atingir, eles vão redimensionar para a dimensão que precisa ser a tua impressão, tá? Já quando a gente fala de bitmap, você precisa ter uma imagem enorme para fazer esse tipo de aplicação. Por quê? Porque são muitos pontos, muitos pixels, né? E se você distorcer a imagem, você perde qualidade, tá? E aí, gente, eu gostaria de tratar com vocês também uma outra questão que é em relação a produção de imagens. É muito importante, porque assim, às vezes a gente acaba não colocando, né, a nossa massa cinzenta, nosso cérebro para funcionar quando a gente vai produzir uma imagem, tá? Por exemplo, vamos fazer aqui criar um cenário. Imagina que você vai pegar e criar uma imagem para ser vista num outdoor, tá? Num outdoor, aqueles painéis grandes, né, de propaganda e tal. Sei que em São Paulo, né, foi proibido, tal, mas eu acho que todo mundo tem ideia do que é um outdoor. Ou então, imagina, sei lá, um banner, tá bom? Um banner bem grande mesmo. E aí vem um questionamento. Puxa vida, que resolução eu preciso usar para o meu banner? E aí você fala, se for imprimir, né, como muita gente fala, se for imprimir são 300 dpi. Se for para web, né, para colocar na internet, são 72 dpi. Gente, é necessário ter um pouquinho de cuidado com esse tipo de relação. Porque o que dita que resolução o meu banner vai ter é a distância que ele vai ficar dos meus espectadores. Tá? Por quê? Imagina o seguinte, eu não falei que a imagem bitmap ela é composta por pontos. Beleza. Agora, se eu olho essa imagem de perto,
eu consigo ver os pontos. Agora, se eu olho essa mesma imagem a 10 metros de distância, eu vou enxergar isso aqui como se fosse isso. Tá? Por quê? Porque a distância que eu tô, eu não consigo ver esses detalhes, ou seja, esses pontinhos. E isso faz toda a diferença, tá? Então, aí você pergunta, fala, puxa vida, Marcelo, mas aí quantos pixels eu posso usar? É uma pergunta difícil de se responder, né? Mas em tese, por exemplo, se eu fosse fazer um banner de 2 metros por 2 metros, eu acredito que eu até usaria 300 dpi para causar um impacto bem legal e tal. Mas se essa imagem for ficar, por exemplo, bem distante dos meus espectadores, das pessoas que serão atingidas por aquela imagem, talvez 150 dpi ou às vezes até menos seja suficiente. Tá? Então é muito importante entender esse tipo de relação. Tá? Agora imagine o seguinte, que você vai produzir uma imagem, uma revista, por exemplo, e vai enviar para a gráfica. Obrigatoriamente, a tua imagem vai ter que ter uma resolução, né, muito boa. Até porque uma revista, você olha a revista, sei lá, a 20, 30 centímetros, né, de distância, então é uma distância muito curta. Então, se você não utilizar uma resolução razoável, como por exemplo 300 dpi, você pode, né, não produzir imagens com alta qualidade. E aí acaba ficando um negócio feio, tá? Agora, para a internet, você pode trabalhar com imagens, por exemplo, com 72 dpi. Por que isso? Porque o que acaba ditando o que acaba ditando a resolução, né, aquilo que você está vendo é o teu monitor. Tá? E aí você pode falar, poxa Marcelo, então eu estou vendo uma imagem aqui que está perfeita e eu estou vendo uma outra imagem que não está legal. Então isso é problema do meu monitor? Não, não. Agora, porque o que acontece? Pode ser que essa imagem que você está vendo, ela foi criada e depois ela foi expandida. Então, por exemplo, se você tem uma imagem que ela original, tá, gente? O original dela são 72 dpi e a dimensão dela é 3 centímetros por 3 centímetros. Então, essa imagem, na visualização 100%, ela vai estar perfeita, a resolução dela vai estar perfeita. Porém, se você pega essa imagem de 3 por 3 e 72 dpi e você aumenta ela, então, ó, se eu pegar essa imagem aqui, deixa eu diminuir. Opa, object. Deixa eu só desbloquear. Pronto. Então eu pego essa imagem aqui, tá? E eu aumento ela. Ó, se você vê, ela já perdeu qualidade, tá? E se eu der o zoom, então, tá vendo? Olha a diferença aqui dos pixels e aqui da imagem vetorial, tá? Então, assim, é preciso ficar atento a isso. Então, você nunca pode distorcer uma imagem, tá? O ideal, o que é difícil, porque muita gente acaba distorcendo um pouquinho e usando alguns recursos do Photoshop para dar uma melhorada, tá? E como nós evitamos isso? É aí que eu vou mostrar para vocês aqui no Photoshop. Quando, né, a gente vai, por exemplo, fazer qualquer tipo de arte, o que eu preciso fazer?
sempre falar o seguinte, a primeira definição, qual o tamanho que eu preciso para minha imagem? Ah, eu preciso de uma imagem que seja 20 centímetros por 20 centímetros. Ok, qual a finalidade da minha imagem? Ah, Marcelo, eu vou mandar a minha imagem para a impressora, né? Eu vou imprimir essa imagem. Ok, então aí você precisa considerar outras coisas. Ou, ah não, Marcelo, eu vou utilizar essa imagem para postar na internet. Beleza, então nós utilizamos uma outra resolução, tá? Então aqui, gente, eu vou mostrar para vocês como configurar dois tipos de imagem. Tá? Então, primeiro passo, eu venho aqui em File New ou Arquivo Novo. Pronto. Aí ele abre essa caixa de diálogo. Nome, então nome da imagem. Eu vou colocar aqui tutorial resolução. Pronto. Preset. Aqui no preset, ou não sei se para você está como configuração em português, né, ou pré-definições, pode ser também. Ele me dá várias opções. E aí ele me pergunta o seguinte, bom, essa imagem, qual a finalidade dela? Aquilo que a gente estava conversando. Ah, ela vai ser um impresso. Ela vai ser um impresso. Ok, então eu tenho padrões de papel, tá? US Paper, né, que é o tipo de padrão, eu acho que americano, e aí eu tenho o International Paper, tá, que são os mais conhecidos. Por exemplo, se eu setar aqui International Paper, olha só, size, tamanho, eu tenho o quê? A4, A6, A5, A3, B5, B4, blá blá blá. Ou seja, eu tenho vários tipos, dos quais A4 é o mais conhecido. Né? Quando você vai comprar um pacote de folhas fit, a moça fala assim, ah, mas que tamanho? Ah, não, A4 mesmo. Sulfite A4, e aí a gramatura, que é a grossura, né? 75 gramas, por exemplo. Então, legal. Então, olha, se eu quero imprimir a minha imagem, tá? Então, ó, International Paper, A4, que é o padrão que eu quero, automaticamente ele já coloca as medidas. Então, as medidas do A4 é 210 milímetros por 297, tá? Ou centímetros, 21 por 29,7, tá? Então, aqui, altura e largura, tá? E ele me pergunta a resolução. Ele traz por padrão 300 dpi, tá? Então, gente, se o meu objetivo é colocar essa imagem para mandar para a gráfica, ok, é 300 dpi mesmo, né? O pessoal de gráfica eles pedem 300 dpi. Porém, muitas vezes você pode também questionar o gráfico falando, ah, mas olha, eu não tenho imagens com muita qualidade, né? Porque uma imagem com 300 dpi ela costuma ficar bem grande, né? Se você olhar na tua tela. E aí você fala, poxa vida, eu não tenho, né, imagens com muita resolução, porém, né, o meu espectador ele vai ficar longe da minha mídia, ou seja, do meu banner, do meu outdoor e por aí vai. E aí questione o gráfico, fala, eu preciso mesmo usar 300 dpi? E aí ele vai te responder, tá? Outra coisa, muitas vezes você fala assim, ah não, mas eu vou imprimir em casa. As impressoras domésticas, essa que você compra, né, Calunga e outras lojas, por exemplo, ó, Calunga, estou fazendo propaganda aqui, hein? Depois a gente acerta essa comissão. Mas beleza, gente. Então o que acontece? Essas impressoras domésticas, elas costumam trabalhar com uma resolução de saída, que a gente costuma falar, de 150 dpi, tá? De 150 a 200 dpi. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, 150,
E olha a diferença. Com 150 dpi, a minha imagem fica com 8,30 megas. Se eu colocar, por exemplo, 300, a minha imagem fica com 33,2 mega. Uma grande diferença, né? Então, poxa, 150 dpi é suficiente para eu produzir uma imagem de qualidade bacana, legal. Então, 150 dpi, tá? Ou seja, pixels, né, por polegada. Então, dpi significa dot per inch, ou seja, pontos por polegada, tá bom? E aí, Color Mode. Muita gente pega, só abre e tal, nem sabe o que isso significa. Porém, eu vou explicar para vocês. Quando a gente fala de RGB, RGB significa Red, Green, Blue. Então, o nosso monitor, ele trabalha com uma gama de cores RGB, né? E aí a gente fala Red, Green, Blue, por quê? Porque é a fusão dessas cores, né? Elas formam todas as outras cores, tá? E o RGB, ele costuma trabalhar com o que a gente chama de cor-luz, tá? Então, por exemplo, no monitor, a cor que é emitida tal, é por pixels que se acendem na tela. Né? Então, por exemplo, quando eu tenho preto, são pixels apagados e tal. Então, assim, é cor-luz, né? É a cor emitida. Tudo bem que tem mais detalhes, tá, gente? Eu estou passando de uma forma bem simplificada. Mas é a cor emitida por meio da tela do computador, tá? Então, quando a gente fala em internet, em computador, RGB, tá bom? E quando a gente fala, por exemplo, de CMYK, CSA, M magenta, Y yellow, que é o amarelo, e K o black, tá? Que o que acontece? Essas cores nós chamamos de cor pigmento. Então, quando você vai, por exemplo, fazer uma impressão e você tem lá o teu documento com as cores, o CMYK são as cores que misturadas elas geram outras cores e ela, né, é composta por tinta. Tá? Então, quando você está trabalhando e você fala assim, eu quero trabalhar com cor CMYK, automaticamente o teu computador já entende também que a tua finalidade é imprimir isso. E aí a compensação de cores, a maneira com que você trabalha no Photoshop é diferente do RGB, ok? E aí ele pergunta aqui uma opção do Photoshop, né, em relação ao background, ou seja, o fundo. Eu quero trabalhar com o fundo branco, ou eu quero escolher uma cor para o fundo. Eu posso tanto escolher aqui ou aplicar depois no Photoshop, ou selecionar a opção fundo transparente. Tá? Então, quando você vai, por exemplo, mexer com PNG, que você quer que a imagem de fato fique sem fundo, então você seleciona o fundo transparente e trabalha com PNG. Tá? Então, beleza, vou selecionar aqui transparente e vou clicar em OK. Legal, gente. Então, ele criou a minha página. E aí, o que acontece? E eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, muita gente trabalha com imagem da internet. E aí, como saber se a minha imagem da internet é boa ou não é? Eu preciso pegar o meu documento que está pronto, né? Esse aqui, com a resolução que eu quero, com a dimensão que eu quero, e aí pegar a imagem da internet e jogar dentro desse documento para ver se a minha imagem está de acordo ou não, tá bom? Então, por exemplo, eu vou abrir aqui a minha internet e vou procurar uma imagem, tá? Então,
Vamos no famoso Google. Aí eu vou colocar, sei lá, vamos ver, carro, por exemplo. Tá? E aí é que eu venho em imagens para selecionar uma imagem. Graças ao bom Google, nós temos a opção de selecionar o tipo de qualidade que nós queremos da imagem. Então, ó, se eu vim aqui em ferramentas de pesquisa e tamanho, eu posso colocar grande, por exemplo. Tá? Então, quando eu clico aqui em grande, ótimo, eu posso selecionar aqui, ó, carrão lindo esse aqui, hein? Então vou clicar aqui, né? Ele sempre carrega aqui a imagem, tá? Ó, beleza, carregou, ficou com a resolução legal. Vou clicar em visualizar imagem, ele vai ampliar aqui a minha imagem, bacana. Ó, você pode ver que a imagem está excelente. Então, se eu trabalhar com esse tipo de imagem, não tem problema nenhum. Então, eu vou pegar aqui a imagem, vou arrastar pro Photoshop direto, tá? Quando o Photoshop está aberto, no PC também funciona, tá, gente? E aí, legal, ele trouxe aqui a minha imagem. E o que eu vou fazer? Eu vou desbloquear aqui o layer, tá? Vou pegar a minha imagem e arrastar para cima do meu documento, né? Legal, a imagem ficou grande. Então, beleza. Eu posso agora diminuir essa imagem, porque quando eu diminuo, o que acontece? Os pixels eles só aproximam, então eu não perco resolução. O problema é eu aumentar a minha imagem, porque aí eu perco resolução. Mas nesse caso, maravilha. Então, ó, vou dar um Ctrl T ou Command T no Mac, vou redimensionar pressionando a tecla Shift, tá? Legal, então bacana, né? Ficou perfeita a minha imagem. Vou dar um Enter, pronto, tá? Agora se eu aumentar, tá vendo só, gente? Aqui a resolução tem 25%. Se eu aumentar e ir para 100%, eu olho como está a minha imagem, ela está simplesmente perfeita. Eu não perdi nenhum detalhe e tal, a imagem está bonitinha, tá? Agora eu vou fazer um outro exemplo. Olha só, vou voltar aqui nas minhas imagens, vou selecionar carro também, e agora, porque assim, muitas vezes quando você não seleciona a qualidade, você não tem noção. Por exemplo, imagina que eu fiz uma pesquisa, tá? Ó, vou colocar aqui moto agora, tá? Pronto. Se eu faço uma nova pesquisa, ele perdeu aquela. Lembra que eu tinha colocado a foto grande? Ele perdeu isso. Então, se eu pegar uma imagem aqui, eu não sei exatamente o tamanho da minha imagem. Ela pode ser enorme ou ela pode ser pequena, tá? Então, gente, assim, na verdade eu não vou perder tempo, né, procurando uma imagem pequena. Eu simplesmente vou vir aqui e vou selecionar ícone. Tá? O ícone costuma ser uma imagem pequena por natureza. Então, olha aqui essa imagem. Ela é minúscula. Então, se eu pegar ela aqui, ó, e arrastar para o Photoshop, para ele abrir a minha imagem, né, ela já está pequena. Olha o que vai acontecer quando eu passar essa imagem lá para o meu documento. Então, vou vir aqui e colocar. Ela ficou menor ainda. Por que isso? Exatamente por causa da dimensão da minha imagem. Ó, se eu selecionar aqui a imagem, vir em imagem, image size ou tamanho da imagem, ele me dá informações dessa imagem. E aí ele fala, ó, essa imagem, ela tem 48K, é o tamanho dela, ela tem 128 pixels por 128, que corresponde a 4,52 centímetros.
de largura por 4,52 de altura e a resolução de 72 dpi. Ok? Então, o que acontece? A minha imagem ficou minúscula. E o que muitas pessoas costumam fazer? Elas dão Ctrl T e aumentam lindamente a imagem. E aí você fala, nossa, assim ficou ruim. Porém, quando eu dou o Enter, ele dá uma camuflada. Tá? Agora, a hora que você for imprimir isso aqui, gente, o resultado vai ser simplesmente horrível, tá? E olha só, a minha imagem tá em, a minha tela, né, tá em 50%. Eu vou colocar 100. Olha o que aconteceu. Tá vendo? O Photoshop, ele deu ali uma borrada e tal, porém, a minha imagem tá horrível. Se eu mandar imprimir isso, até porque 72 dpi é resolução para trabalhar na internet, tá, gente? Na internet, na verdade, é como eu disse, é um monitor que dita. Mas olha, eu acabei com a minha imagem, tá? Então é isso que é muito importante entender quando você estiver trabalhando com imagens, tá bom? Então, olha, eu espero que eu tenha ajudado. Na verdade, vamos fazer o seguinte: só antes de concluir, eu vou mostrar aqui para vocês como trabalhar com uma resolução também para a internet, tá bom? Bem rapidinho. Então, ó, fui em File, Arquivo, Novo, e aí eu quero trabalhar com web. Por exemplo, eu vou fazer um post para o Facebook. Bacana. Então eu venho em Web, Size. Em Size ele já tem algumas pré-definições que são as mais utilizadas para web, tá? Então 800 por 600 ou 1024 por 768, tá? Ele já tem algumas pré-definições setadas, tá bom? Agora, nada me impede também de customizar. E se eu não tenho noção de trabalhar com pixels, a galera que trabalha mais com web design costuma ter muita familiaridade. Agora, quem não trabalha acaba penando um pouquinho, tá? E aí o que acontece? Trabalhar com centímetros ou milímetros é melhor. Tá? Então eu vou vir aqui e vou colocar, por exemplo, uma imagem para web 20 por 20 centímetros. E aí olha que interessante, a outra imagem ele já trouxe resolução de 300 e Color Mode de CMYK. Por quê? Porque eu teria que imprimir a minha imagem. Nesse caso, trabalhando com imagem para a internet, ele já traz RGB, né, 8-bit, que é a maioria das imagens. Você pode trabalhar também com 1632, que aqui são 16 milhões de cores, 32 milhões de cores e aqui é 8 milhões de cores, tá? Então, assim, pode trabalhar com 8-bit, tranquilo. E o fundo você pode também selecionar o que você acha mais interessante. Ou fundo branco, ou selecionar uma cor, ou transparente, tá? E aí eu clico em OK, maravilha. Se eu vier em imagem, image size, ou o tamanho da imagem, ele me dá as informações. Olha, eu tenho 567 pixels por 567, tamanho, né, a largura 20 centímetros, a altura 20 centímetros e a resolução 72 dpi. Ok? E aí, gente, quando você primeiro determina o tamanho da imagem que você precisa produzir, tudo fica muito mais fácil. E aí não acontece de, no final de tudo, quando você for ou imprimir ou usar na internet, a tua imagem ficar com uma má qualidade. Tá bom? Olha, sei que esse tutorial foi cansativo, foi grande, mas quando vocês assimilarem esse tipo de conhecimento, sem dúvida alguma será possível produzir imagens com muito mais qualidade. Ok?
Então é isso, gente. Eu agradeço a companhia de todos, espero que tenham gostado e não esqueçam de comentar ou tirar suas dúvidas ou curtir e também compartilhar caso vocês acham que a dica foi interessante, tá bom? Então agradeço aí a todos e um grande abraço. Até a próxima.